Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal, rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar que as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É um modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bom dia a todos os integrantes da Auditoria Cidadã da Dívida, a todos os internautas, aos representantes centrais sindicais e advogados que vão participar dessa nossa live hoje. Esta é a quarta live deste mês sobre a PEC 32. E como essa semana nós fomos atropelados pela tentativa de votação da PEC 186 de 2019, que, se não é mais nefasta, é tão quanto a PEC 32, porque ela tenta antecipar os desmontes da PEC 32. Nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Nós vamos debater os impactos jurídicos e sociais da proposta de emenda à Constituição PEC 186 de 2019. Para conversar com a gente sobre isso, nós convidamos 2 advogados e 2 representantes de coletivos sindicais. São eles: a Lígia Melo de Casimiro, que é advogada e presidente do Instituto Cearense de Direito Administrativo, o Guilherme Zagalo, que é advogado trabalhista e integrante do Coletivo Nacional dos Advogados de Servidores Públicos, Davi Lobão, representante do FONASEF, Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, e Sebastião Soares, presidente do Observatório Sindical Brasileiro. Essa semana, na segunda-feira, o governo apresentou a PEC 186 de 2019, tentando fazer uma chantagem, condicionar a aprovação da PEC à aprovação da volta do auxílio emergencial. E ele fez isso numa semana terrível,
em que o Brasil atingiu o pico no número de mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 1.582 óbitos. E isso quando a taxa de isolamento está menor do que em toda a pandemia. Então, é um verdadeiro rolo compressor, é uma verdadeira aberração o que eles estão tentando fazer. Essa PEC 186, ela tira direitos que foram garantidos na Constituição, direitos que nem sequer foram totalmente implementados. O mais grave deles é o fim do investimento mínimo em saúde e educação. E para começar a conversar com a gente sobre isso, nós vamos convidar a Maria Lúcia Fattorelli, que é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Bom dia, Maria Lúcia, seja muito bem-vinda. Muito grata, Cleia. Bom dia a todos que estão aqui, aceitaram participar desse debate nesta manhã no canal da Auditoria Cidadã. Doutora Lígia, doutor Zagallo, Lobão, Sebastião, grandes amigos, gratidão. E agradeço às mais de 120 entidades que estão apoiando essa iniciativa da Carta Aberta sobre a PEC 32, junto com a Auditoria Cidadã. E cumprimento também os nossos seguidores, peço a todos aí que deem um like, inscrevam-se no canal para que esse nosso debate aqui hoje, que tenho certeza que vai ser muito rico com esses nossos convidados aqui, cheguem ao maior número de pessoas possível. Nesse início, eu queria colocar alguns pontos, porque a Auditoria Cidadã teve iniciativa dessa carta aberta, que acabou se transformando numa iniciativa amplamente abraçada por essas mais de 120 entidades, porque ao estudar o conteúdo da PEC 32, a gente foi vendo a quantidade de erros, de distorções de dados, de verdadeiras mentiras colocadas pelo governo para convencer a opinião pública de que tem que destruir o Estado, porque essa PEC 32 nem pode ser chamada de reforma administrativa, é uma destruição da estrutura do Estado brasileiro. E ao preparar a carta aberta, nós já chegamos a mencionar em vários pontos a PEC 186, porque ela já vinha, quando ela foi apresentada pelo governo em 2019, ela já tinha aspectos de gatilho automático de corte de salário de servidor para justificar pagamento da dívida pública, prioridade para a dívida pública. Então, nós já vínhamos mencionando no texto da PEC 32 esse dano embutido lá na PEC 186. Só que nessa semana, quando o senador Márcio Bittar apresentou o seu substitutivo, apresentou segunda-feira e já queria ter votado na quinta-feira. Era para essa PEC ter sido votada ontem, se não tivesse havido a reação que houve e que, com muito orgulho, a Auditoria Cidadã contribuiu para essa reação. Ela desvincula a destinação de recursos para qualquer área vinculada. Previdência, assistência, saúde, um dos dispositivos da PEC 186 desvincula qualquer recurso. Para quê? Para garantir o equilíbrio financeiro. O que é o equilíbrio financeiro, o equilíbrio fiscal? É a garantia de sustentabilidade da dívida. É a garantia de pagamento da chamada dívida pública, que a Auditoria Cidadã, há 20 anos, vem denunciando que é uma dívida sem contrapartida. E em 2019, o próprio Tribunal de Contas da União participou de uma audiência pública no Senado e declarou que a dívida pública brasileira não tem tido contrapartida em investimentos. Ora, se é uma dívida que não tem contrapartida em investimentos, ela tem crescido por conta de quê? Ela tem crescido por conta de mecanismos financeiros
principalmente os mecanismos financeiros operados pelo Banco Central, em especial a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que nós batizamos de Bolsa Banqueiro. Os bancos recebem diariamente uma remuneração paga sobre dinheiro que nem é dos bancos, paga sobre o dinheiro de toda a sociedade, que está depositado nos bancos e que, em vez dos bancos, depois de separar o depósito compulsório, que eles não podem emprestar, toda aquela sobra de caixa que eles deveriam retornar para a sociedade em empréstimos a juros baixos, para movimentar a economia, para possibilitar que as empresas tenham capital de giro para funcionar, que as famílias tenham acesso a crédito barato quando precisarem para suas necessidades. Não. O que está acontecendo aqui no Brasil? Toda essa bolada sobra de caixa, que em setembro de 2020 chegou ao seu ápice em 1,7 trilhão de reais. 25% do PIB, um volume de dinheiro equivalente a 25% do PIB, parado, esterilizado no Banco Central, rendendo juros só para os bancos, às nossas custas, porque o pagamento de juro aos bancos sai do Tesouro Nacional. Deixa de ir para a saúde, deixa de ir para a educação, para assistência, para a previdência, etc. E, além disso, ainda amarra a economia. Porque, ao esterilizar o dinheiro lá no Banco Central, o que acontece com o juro de mercado? Os bancos colocam o dinheiro lá no Banco Central e fica ganhando juro. E aí, quando o empresário, principalmente o pequeno empresário, vai ao banco pedir empréstimo, o banco só empresta a juro exorbitante. Agora que a Selic está 2% há um tempão, olha aí quanto está o juro no cheque especial. Mais de 120%. No cartão de crédito, mais de 250%. Para qualquer empresa, principalmente as pequenas, juros inviáveis. No primeiro mês da pandemia, 600 mil empresas quebraram por falta de acesso a crédito. Isso está denunciado na novela que a Auditoria Cidadã lançou, Assalto aos Cofres Públicos. Está lá na página da Auditoria Cidadã em destaque. E aí, o que isso tem a ver? O que a Bolsa Banqueiro tem a ver com o debate de hoje? Não falta dinheiro para a Bolsa Banqueiro, nunca faltou, embora seja ilegal. Tentam legalizar com o projeto que cria o Depósito Voluntário Remunerado, PL 3877, com o famigerado projeto inconstitucional da independência do Banco Central, que foi aprovado, já tem ação de constitucionalidade no Supremo. Mas a operação acontece assim mesmo, e não falta dinheiro para ela. Por que não falta dinheiro para ela? Porque não falta dinheiro no Brasil. Nós temos 5 trilhões de dinheiro em caixa, líquidos, na conta única do Tesouro Nacional, em reservas internacionais e no Banco Central. E agora, para pagar auxílio emergencial para os pobres, vem essa chantagem da PEC 186, desvinculando recursos de direitos sociais, acabando com o piso garantido para saúde e educação e colocando um parágrafo único lá no artigo 6º da Constituição, o artigo que garante direitos sociais, coloca um condicionante. A PEC rebaixa a garantia de direitos sociais, coloca para sei lá que plano. Por quê? Primeiro terão que ser garantidos os pagamentos dessa chamada dívida pública, questionável, nunca auditada, eivada de mecanismos ilegais, ilegítimos e até fraudulentos, como a Auditoria Cidadã tem denunciado há 20 anos.
temos que dar um basta nisso, porque agora essa PEC 186, associada à PEC 32 e as outras, né? Temos um festival de PECs aí do chamado Plano Mais Brasil, que nós já chamamos de Plano Mais Brasil para banqueiro, desconfigurando a Constituição Cidadã completamente, que, aliás, já está bastante desconfigurada. A cada paulada dessa, transformam a Constituição Cidadã em Constituição do mercado. Então, eu tenho certeza, nessa live de hoje, com a participação dessas brilhantes pessoas que estão aqui, gratidão a cada um, cada uma, nós vamos explorar esse tema. Agradeço a quem já está aqui participando conosco e vamos lá. Devolvo a palavra para você, Cleia, muito grata. Obrigada a você, Maria Lúcia. Eu peço aos internautas que não esqueçam de dar o like e compartilhar essa live nas redes sociais, via WhatsApp, com os amigos, familiares, conhecidos, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tão importante debate. E agora nós vamos começar debatendo os aspectos jurídicos com os nossos dois advogados aqui presentes. Primeiramente, a Lígia Mello de Casimiro, que é presidente do Instituto Cearense de Direito Administrativo. Bom dia, Lígia, seja muito bem-vinda à nossa live. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço imensamente o convite que me foi feito, agradeço na pessoa da professora Maria Lúcia Fattorelli, por quem eu tenho uma grande admiração, né? Nossa, para mim é uma grande honra estar aqui, na verdade, com todos vocês, debatendo algo tão importante e conversando diretamente, ainda que virtualmente, com os servidores públicos e trabalhadores do Brasil inteiro, porque o ataque que nós estamos assistindo, né, há pelo menos 2 anos, é um ataque contra o trabalhador de uma forma geral. Embora nós, servidores públicos, né, porque sou servidora pública, sejamos vistos por uma parte da sociedade como pessoas que não trabalham, né, ou que trabalham minimamente, ou que não produzem, o fato é que se não fosse o nosso trabalho, o nosso empenho, não estaríamos sendo tão atacados, né? Duvido muito nessa perspectiva que assim o fosse. Então, queria agradecer, né, pelo honroso convite e poder aqui participar dando as minhas contribuições com relação à PEC 32 e algumas referências com relação à PEC 186. Bom, eu intitulei a PEC 32 de Cavalo de Troia, fazendo uma remissão à mitologia grega e à recepção do povo, né, troiano a um presente que eles entendiam que melhoraria, modificaria, né, a sua vida ou tornaria ela mais suave com a redução ali do conflito que acontecia entre gregos e troianos. E, mais contemporaneamente, né, nós temos, de forma muito interessante, um vírus, né, da internet que é chamado de cavalo de Troia, e pelo mesmo motivo, né, porque se apresenta como algo que não geraria muitos problemas, muito pelo contrário, né, e de repente entra no sistema, o corrói todo por dentro. E quando as pessoas se dão conta, você já está sem acesso, né, aos seus dados, ao seu computador, enfim. Eu estou fazendo essa remissão para tornar mais palatável aquilo que eu tenho para dizer como estudiosa do direito administrativo. Se a PEC 32 já se apresenta como um cavalo de Troia, a 186, então, essa sim mais nefasta, né? Eu diria, professora Maria Lúcia, muito mais nefasta. Por quê? Porque ela usa da questão do auxílio emergencial como um fator, né, um elemento importantíssimo para a aprovação, levando ali no bojo, né, uma série de modificações, na verdade, numa jogada político-legislativa ou político-partidária, e não leva a cabo, com isso, dada a importância dos temas que estão na 186, a possibilidade de um debate real e franco sobre o que se pretende com relação ao Estado brasileiro. Então, eu diria que, para começar, a PEC 186 é inconstitucional. Como eu também entendo
que a 32 o é pela forma como ela se apresenta fragilizadora do Estado social democrático de direito republicano, preciso que se diga, né? Eu tenho dito isso várias vezes quando sou instada a falar, republicano brasileiro. Por quê? Porque faz tempo que nós esquecemos o conceito de república, queremos enterrar a noção, o valor de Estado social, democracia e direito também é algo que está na mesma esteira, e isso se demonstra nas propostas de modificação da Constituição Federal. Por que é preciso fazer pela Constituição Federal? Porque é preciso quebrar esse Estado por dentro. Então, a proposta, né, de que vocês já imaginem, já visualizem que essa ideia de presente de grego entre 186, a PEC 186 e a 32 é real, né, eu gostaria já de deixar como uma marca. Sobre a questão jurídica, diretamente, a proposta da PEC 32, né, vou me focar nela para depois fazer alguma relação com a 186, ela traz uma fragilização do regime jurídico único, que tem recebido ataques ao longo, né, do século XXI. Não, essa não é a primeira reforma administrativa que o Estado brasileiro conhece, e dentro da minha memória, né, profissional, é a segunda que eu assisto. Uma eu estava na faculdade e a outra eu estou tendo a oportunidade, inclusive, de me posicionar sobre ela aqui, que é essa de 2020, 2021. O fato é que sempre houve uma tentativa de ataque à figura do servidor público, colocando-o como o grande vilão, a grande panaceia, né, dos problemas que o Estado enfrenta para ineficientemente investir em direitos, em acesso a direitos. E aí se começa pelo quê? Na PEC 32, negando que ela é uma proposta, na verdade, de modificação da questão de custeio, né? Como já disse a professora Maria Lúcia Fatorelli, essa fosse a grande pedra de toque dos problemas de gestão administrativa e financeira do Brasil. Então, quando se tenta extinguir a figura do servidor público de carreira, sob que perspectiva? Criando uma série de outras figuras, de outros agentes, que podem gerar fosso relacionado tanto à carreira como relacionado à remuneração, isso faz com que eu fragilize a estrutura estatal e, portanto, torne ela muito mais permeável por legislações infraconstitucionais a modificações mais incisivas. Ainda que, no meu caso, eu considere que a proposta feita pela PEC já é, por si só, uma forma de atacar o coração do Estado brasileiro. Então, a reforma ela não apresenta uma proposta de aprimoramento de carreiras, ela apresenta uma proposta de fragilização de carreiras, e, com isso, ela desnatura o artigo 37, eu diria que, na verdade, todo o capítulo da administração pública, a partir do artigo 37, ali até o artigo 41 da Constituição Federal. Desnaturando por quê? Porque ela mexe, ela cria uma série de níveis, né, de funções públicas e cargos, porque ela mexe com a possibilidade da contratação temporária, mexe propondo um perfil novo de pessoa, com a figura da pessoa que poderia ser líder, né? A figura do líder, que é uma figura mercadológica, que no nosso caso, dentro do Estado, só caberia sob a perspectiva do lobista, né? E que nós sabemos que não é incorporado, ainda que ocorra informalmente, não é aquilo que está incorporado no nosso sistema jurídico brasileiro. Bom, a questão do regime jurídico, ela é bastante grave. A mudança da principiologia com a inserção da ideia de boa governança, unidade e coordenação, que nos dá a sensação de centralização de poder, e nós sabemos ao que leva a centralização de poder,
né, para relacionada à ideia de democracia participativa e deliberativa, traz a inovação como princípio, sob que perspectiva? Quem vai conceituar o que é inovação? A inovação, muitas vezes, sob a capa de uma proposta de ideia nova, pode maltratar, desmobilizar, desmontar estruturas administrativas fortemente. Então, essa fragilização, tanto do regime jurídico-administrativo, que seria a principiologia do caput do artigo 37, como a forma de acesso ao serviço público e a mudança do regime jurídico único, eu diria que já são, né, questões muito importantes a serem tratadas aí e vistas como inconstitucionais. Por quê? Porque relacionada ao 186, elas se demonstram, né, como braços e mãos de um corpo ou de uma mente que pretende atacar o Estado na sua estrutura para que ele se quebre, né, e não possa aí cumprir o seu papel. A relação com o 186, sob essa perspectiva, é a de que se eu fragilizo quem movimenta a atuação estatal, eu fragilizo a prestação do serviço público. E aí, a relação com 186, vinculando a prestação de direitos fundamentais, como saúde e educação, a uma estrutura, né, a uma condição de orçamento, que vai envolver também a figura dos recursos humanos. Por quê? Porque envolve a contratação, ou novas contratações, envolve a carreira em si, a remuneração do servidor público. Então, é esse combo, né, que a professora Maria Lúcia já apresenta, ela já se demonstra, com certeza, um ataque, e sob a perspectiva jurídica, seria um ataque à Constituição, desrespeitando o que prevê o artigo 60 da Constituição Federal. Com relação, ainda, para finalizar aqui a minha primeira fala, a PEC 32, especialmente, nós temos uma outra questão de inconstitucionalidade, que é uma tentativa de ferir a autonomia dos entes federados, municípios e estados, relacionados a questões, como nós já estamos vendo isso, com relação à Previdência. Não é à toa que, do ano passado para cá, os estados têm corrido e os municípios para aprovar suas novas estruturas, né, de Previdência, para se alinhar ao governo federal, sob pena de serem sancionados com a ausência de políticas, com a ausência inclusive, de repasses financeiros. Então, quando a PEC 32 fala na possibilidade de extinguir por decretos autarquias, fundações públicas e órgãos da administração direta, eu estou a fragilizar também a relação que se estabelece entre municípios e estados com a União, porque nós sabemos que dentro da estrutura tributária e orçamentária, nós temos uma dependência dos municípios e dos estados muito forte com a União. Então, para começar esse debate, né, eu faço essa pincelada, demonstrando a fragilização no caput do artigo 37, com princípios lá incluídos, que parecem se somar e, na verdade, não. Eles anulam o que nós já temos de previsão, e com relação à questão do regime jurídico único dos servidores públicos. Muito obrigada. Obrigada a você, Lígia, pela sua participação. E agora eu vou passar ao advogado Guilherme Zagalo, que é advogado trabalhista e integrante do Coletivo Nacional de Advogados e Servidores Públicos. Bom dia, Guilherme, seja bem-vindo. Bom dia a todos e todas, bom dia, Cléia, bom dia, Maria Lúcia, enfim, a todos aqui na live, aqueles que nos assistem agora, os que nos assistirão depois nas plataformas. Olha, essa PEC emergencial, ela realmente, como Lígia bem colocou, ela é terrível. Ela é muito ruim mesmo, e ao longo dessa semana, o que já era ruim se tornou pior com o substitutivo apresentado pelo relator, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que incluiu aí a desvinculação de recursos da saúde e da educação.
chega a ser inacreditável que isso aconteça, esteja acontecendo durante a pandemia e nesta semana em que o país ultrapassou 250 mil mortes, está no pico da pandemia. Nós nunca tivemos uma média móvel de mortes causadas pela Covid-19 tão alta quanto a que nós alcançamos esta semana. Então, parece assim uma piada de mau gosto que isso esteja sendo discutido, esteja se tentando introduzir na Constituição neste momento. A proposta, ela traz aí uma proposição de subordinar a Constituição, subordinar o artigo 6º, dos artigos sociais, dos direitos sociais, que são a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, a um tal de equilíbrio fiscal intergeracional, que ainda seria detalhado, seria conceituado numa lei complementar. Na verdade, eu acho que o que se pretende é que as desigualdades sociais que nós temos hoje, elas sim sejam condenadas aí a uma situação intergeracional, ou seja, a busca da redução dessas desigualdades, que é um dos objetivos da nossa República, segundo a Constituição, ela passa a ser condicionada a esse equilíbrio fiscal intergeracional, ou seja, nós estaremos nos subordinando constitucionalmente agora ao pagamento da dívida essa construída de forma muito questionável. A própria Constituição tem um dispositivo que determina a sua revisão, que nunca foi efetivamente implementado. Apenas o que nós tivemos aí foi uma CPI, né, mas não efetivamente a baixa de títulos podres que foram incorporados na dívida com valor de face, enfim, todo o trabalho que a Auditoria da Dívida vem fazendo aí ao longo do tempo, vem denunciando, e que nós não tivemos ainda êxito em efetivamente retirar isso desse estoque de dívida que nós temos, que se torna cada vez mais impagável. Em linhas gerais, a PEC está propondo aí, afeta no curto prazo, primeiro os servidores, mas, na verdade, eles são só mais rapidamente atingidos. Na verdade, atinge a população, porque no momento em que você afeta os servidores e a prestação de serviço público, quem, em última instância, vai ser atingido por ela são a sociedade como um todo, né? Com gatilhos aí que podem ser disparados bimestralmente, que prevêem a possibilidade de redução de 25% da jornada e salário dos servidores públicos. Vejam as conexões. O governo já tentou isso na Lei Complementar 101, o Supremo disse que era inconstitucional. Aí o governo introduziu um dispositivo com esse conteúdo na PEC 32 e que o grupo de senadores apresenta quando tenta introduzir também ao apresentar a PEC 186/2019. Então, vejam as ligações entre a PEC 186 e a PEC 32. Elas possuem diversos dispositivos que são muito assemelhados, muito parecidos. A proibição de pagamentos retroativos, ou seja, a administração reconhece um direito, mas a diferença obriga o cidadão, o servidor, a ir à justiça para buscar essa retroação. A proibição de reajuste, criação de novos cargos, alteração de estrutura, realização de concursos, exceto em caso de vacância, ou seja, cria um engessamento da máquina pública, a suspensão de progressão nas carreiras do serviço público, com exceção aí dos juízes, membros do Ministério Público, diplomatas e policiais, e a proibição de ganho real para o salário mínimo. Como Maria Lúcia nos alertou no início dessa transmissão, essa proposta ela esteve prestes a ser votada ontem no Senado Federal. O relator apresentou um substitutivo nesta semana já, incorporando aí propostas da PEC do Pacto Federativo e dos fundos públicos, e introduzindo aí mais uma cláusula de calamidade, que seria a versão deste ano para tentar contornar as restrições que já existem hoje à realização de gastos. Ano passado nós tivemos a PEC do orçamento de guerra. Para este ano, a proposta seria uma proposta mais perene, que é a cláusula de calamidade. E a área econômica faz uma chantagem condicionando o auxílio emergencial, a segunda versão do auxílio emergencial,
que será uma versão bem mais reduzida, tanto em termos de número de beneficiários como de valores, né? A versão para esse ano, ela condiciona a implementação do auxílio à aprovação dessa PEC emergencial. Um caso de chantagem, assim, claríssimo. O substitutivo, que torna pior o que já era, conseguiu, né? Tem esse ditado popular que não tem nada que não possa piorar, né? Pois essa PEC emergencial, que já era muito ruim, além das proposições iniciais, ela previu aí a possibilidade da exclusão do texto constitucional desses trechos que determinam a destinação mínima de verbas para saúde e educação, altera a distribuição de verbas para o Fundeb, na prática acaba com o Fundeb também, ela cria e retira a possibilidade de intervenção em estados e municípios por não pagamento de dívidas, transferências dos municípios, descumprimentos de ordens judiciais, retira para os estados aí recursos da compensação da Lei Candir, né? Desde 98, as exportações foram desoneradas, não incide ICMS, os estados tiveram prejuízo e conseguiram, depois de longa negociação, aprovar a Lei Candir. Pois pouco depois da sua aprovação, essa proposta de emenda pretende acabar com isso, retira fundos do BNDES, né, fundos originários do PIS, que hoje representam 28% dos fundos do BNDES, enfim. Ela literalmente cria uma série de restrições ao funcionamento do Estado brasileiro, sobretudo no que diz respeito aos direitos sociais. Ela tem muita sintonia, né, com a PEC 32. A PEC 32, essa sim, se aprovada, vai implodir o Estado brasileiro, vai criar... nós temos pouco tempo para falar hoje sobre ela, o foco é 186, mas, basicamente, ela propõe aí a fim da estabilidade, criação, possibilidade de que as chefias, todos os cargos de chefia no Estado sejam ocupados por pessoas de fora das carreiras, sem qualificação, inclusive na área técnica, no fisco, nas universidades, enfim, imaginem que tipo, é só analisar o perfil dos cargos comissionados que nós temos. Hoje tem restrições, né? É possível ocupar um número pequeno com pessoas de cargos, com pessoas de fora da carreira. Se passar dessa proposta, todos poderão ser de fora, enfim, com inúmeras consequências para a sociedade. Prevê aí, talvez seja um dos seus aspectos mais negativos, a terceirização ampla do serviço público, o que não tem funcionado na pandemia, só ver os escândalos que estão acontecendo aí com algumas das organizações sociais que estão recebendo recursos públicos, os inúmeros desvios já identificados aí pela Polícia Federal. Enfim, essa PEC 32, se aprovada, ela literalmente vai implicar uma destruição do serviço público, vai ter impacto, inclusive, sobre os atuais servidores e mesmo sobre os aposentados, porque como ela propõe com essa terceirização aí, nós devemos ter praticamente poucos cargos novos sendo criados, a tendência é que os cargos daqui para frente sejam preenchidos com servidores terceirizados através de cooperativas, empresas, organizações sociais. Isso vai causar também um desequilíbrio no regime previdenciário dos servidores públicos, atingindo inclusive os servidores aposentados. A PEC 32 dá um poder ao presidente da República aí, transfere do Congresso para o chefe do Executivo para extinção de órgãos e ministérios, criação, fusão e transformação, extinção de cargos, é um poder absoluto praticamente. As carreiras que foram conquistadas aí com muita luta pelos servidores públicos vão poder ser extintas por um simples decreto, enfim. E é só o começo, né? Uma proposta que foi apresentada, é só a proposta de emenda constitucional. Se aprovada, 7 outros projetos de lei serão apresentados ao Congresso Nacional, terminando por destruir aquilo que foi conquistado com muita luta pelo povo brasileiro na Constituição de 88, e nós voltaríamos aí àquele regime pré-Constituição em que a cada prefeito que entrava demitia todos os servidores públicos e nomeava os seus, enfim. PEC 186 e 32 tem muitos pontos de convergência e ambos convergem para um objetivo principal, que é a destruição do Estado brasileiro, tal como nós o conhecemos hoje. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação.
nessas lives, a gente tem discutido muito isso, o que significa para a maioria da população a aprovação dessas PECs, o que significa a destituição do Estado brasileiro, para a maioria da população que precisa imensamente, principalmente do serviço de saúde e educação públicas. Por isso é importante que quem não está assistindo agora, dê seu like, compartilhe essa live, que a gente precisa fazer com que a maioria da sociedade tome conhecimento disso. Um conhecimento que ela não vai conseguir adquirir com a grande mídia, que é completamente atrelada aos interesses, ao poder, que vende essas propostas de emendas à Constituição como salvadores da pátria, como necessárias ao ajuste fiscal, ao bem-estar brasileiro, quando é justamente o contrário. E agora nós vamos continuar discutindo os impactos sociais. Quem vai começar a falar sobre isso é o Davi Lobão, que é representante do FUNASEF, Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais. Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia a todos. Bom dia a todos os participantes aqui, em especial a Maria Lúcia Fatorelli. É um prazer imenso estar ao seu lado, querida. Sem dúvida nenhuma, é um orgulho para a gente contar com a sua voz, com a sua disposição, com a sua luta. É um exemplo para todos nós. Eu queria aqui, em nome do FUNASEF, né, agradecer o convite e comunicar ao povo brasileiro que nós, do FUNASEF, estamos dispostos a fazer uma grande luta em defesa do serviço público. Que, como aqui foi revelado, nós estamos diante de um ataque brutal ao serviço público e aos servidores públicos. E nós vamos resistir. Eu vou aqui apresentar o calendário de resistência que o FUNASEF tem discutido com as suas bases, com todos os servidores públicos das 3 esferas, para a construção de uma unidade importante que temos que fazer. Só para título de curiosidade, eu acho que é importante, não vou acrescentar muito o que os companheiros falaram, mas quando diz assim, a PEC, né, federativa 186, 188, ela destrói o Fundep, ela destrói também o SUS, né, que é a desvinculação do orçamento da Constituição, da saúde e da educação, sem dúvida nenhuma, vai levar o fim do Fundep, o fim da educação pública e o fim do SUS. O que seria da gente sem um SUS hoje no Brasil? O que seria da gente sem os servidores públicos, sem as autarquias? Vou dar um exemplo muito concreto. Se não fosse a Butantan, Instituto Estadual, se não fosse a Fiocruz, a autarquia federal, nós estaríamos hoje com 0% da população vacinada. Porque a única vacina aprovada nesse país pela Anvisa não conseguiu vender vacina aqui no Brasil, porque o governo brasileiro se recusou a comprar, alegando problema no seu contrato. E é bom que se diga, essa vacina, que a Pfizer, está sendo vendida e aplicada em mais de 60 países do Brasil, no mundo afora. Então, se não fossem os servidores públicos, a iniciativa do Instituto Butantan, a iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, nós teríamos hoje 0% da população vacinada. O governo federal privilegiou atitudes para defender os banqueiros, para defender o mercado e esqueceu de defender o povo. Recentemente, o governador do Rio Grande do Sul soltou uma pérola de que, para salvar a economia, nós devíamos dar nossas vidas. É esse o lema desses homens que hoje estão governando o Brasil. Não é defender a vida, é defender o mercado, é defender a economia. E, para isso, nós chegamos a 250 mil mortes e estamos vivendo hoje o maior número de mortes em um só dia, 1.582. Então, partindo disso, eu queria dizer ao povo brasileiro, aos servidores públicos, que nós vamos fazer no mês de março grandes mobilizações, que não podemos ainda fazer presencial, faremos de forma online. Vamos fazer sim. E vamos começar no dia 3 de março, convocados pelas centrais sindicais, pela Frente Povo Sem Medo, pela Frente Brasil Popular, com muita unidade. Estaremos no dia 3 de março, na quarta-feira, realizando a plenária nacional dos movimentos sociais, dos lutadores, daqueles que acreditam, né, que podemos ter um país muito melhor do que nós temos. Então, vamos fazer essa plenária
para discutir como fazer o calendário. Um calendário que está muito bem ajustado e tem 3 momentos decisivos no mês de março. Primeiro, no começo de março, tem uma referência do Dia Internacional da Mulher, o 8 de março. Diversas manifestações Brasil afora ocorrerão e nós queremos muito que esse dia seja um dia de impacto, que coloque a discussão da luta em defesa dos servidores públicos, do Estado brasileiro, do Estado do tamanho da necessidade do nosso povo, em primeiro lugar. E isso as mulheres estão fazendo com forma bastante aguda. E já deram prova da sua capacidade, do seu protagonismo. Nos compete estar ao lado, ombro a ombro com nossas companheiras, somando nesta luta. E é o que nós vamos fazer. Então, a primeira jornada de luta de respeito ao movimento de mulheres, com toda a autonomia que eles têm, discutindo as melhores formas de levar as suas bandeiras, as suas reivindicações para as ruas. O segundo momento acontece no meio do mês de março. Entre 15 a 19 de março, nós teremos uma jornada de luta dos servidores públicos. E aí nós queremos fazer com as 3 esferas dos servidores públicos. No dia 15 e 16, nós vamos ter um seminário onde a gente vai aprofundar o debate político, jurídico, formal, educativo, do que significa esse ataque ao Estado brasileiro, essa destruição do Estado brasileiro, culminando no dia 16, com o referendo de uma consulta que nós estamos fazendo em todo o Brasil. Hoje, os servidores públicos do Brasil todos estão se movimentando para discutir o nosso Dia Nacional de Luta, de Alerta, que é o dia 24 de março. E no dia 16, nós vamos decidir se mantemos o dia de alerta como apenas um alerta ou se faremos uma greve nacional dos servidores públicos das 3 esferas. Estamos consultando. E é importante que, na sua base, você faça com que o seu sindicato faça uma assembleia, dê a sua opinião, discuta na assembleia, vote se você está disposto e transformar o dia de alerta em Dia Nacional de Greve dos Servidores Públicos. Esse é o indicativo do FONASEP. Mas o dia 24 vai acontecer de todo jeito. No dia 16, nós já vamos aprovar essa questão. No dia 17, nós vamos fazer uma pressão ao Poder Executivo. É o dia do bandeiraço. Nós estamos pedindo a todos os sindicatos do Brasil, dos servidores públicos, municipais, estaduais, federais, que façam bandeiras. Bandeira do sindicato, bandeira com as suas reivindicações, bandeiras com a defesa dos seus direitos. E vamos escolher um local em cada cidade do país para colocar essas bandeiras. Vamos amanhecer o dia cheio de bandeiras. Já que a gente não pode ir para a rua, vamos levar as bandeiras para as ruas. Vamos fazer com que o Brasil todo amanheça o dia com muitas bandeiras. Nós estamos orientando a colocar essas bandeiras perto das prefeituras, perto do governo do Estado, e em Brasília vamos colocar perto do Ministério da Economia. Porque nós vamos pedir uma audiência para esse dia, agora no começo do mês, vamos pedir para o dia 17, uma audiência com o Poder Executivo. E nós queremos que esse pedido seja feito nas prefeituras, nos estados, para ser um dia nacional em que nós queremos conversar com o Poder Executivo desse país. No dia 18, é um dia de mobilização nas Assembleias Legislativas. Podemos pegar nossas bandeiras agora, levar para as Assembleias Legislativas, para as câmaras de vereadores, para o Poder Legislativo Federal, câmaras e Senado, que nós queremos conversar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os líderes de partidos, não só de Brasília, mas dos estados e municípios. Por isso, nós queremos o engajamento de todos os servidores públicos, para fazer uma grande mobilização nacional. Nós precisamos dizer que não queremos a destruição do Estado, a destruição do nosso emprego, a destruição do nosso local de trabalho. Porque a PEC 32 e essas PECs que por aí estão, nos leva à destruição desse Estado. E eu queria concluir esse chamamento para a luta de todos os servidores públicos desse país, da sociedade brasileira, para abraçar esse calendário, sim, dizendo que no final de março nós temos a terceira jornada. Dia 30, uma plenária nacional dos trabalhadores em educação. Nós queremos reunir a educação de todos os níveis em uma só plenária, fazer uma plenária com mais de 1.000 trabalhadores, presidir de assembleia no seu local de trabalho, na sua cidade, no seu município, então, mexer com todos os trabalhadores brasileiros. Eu estou falando de mexer com milhões, porque a educação é a maior categoria de trabalhadores do Brasil. E no dia 31, fazer uma grande manifestação acordada aí no dia 3 contra a ditadura militar, que é o aniversário de um momento muito negro da história desse país.
desculpa, muito triste da escola do país, muito triste da escola, me desculpa aí o meu escorrego, muito triste da história do país. Então, nós queremos mobilizar a população para isso, fazer uma grande mobilização. E, neste momento, nós estamos chamando a nossa categoria para pressionar os senadores para que não votem nessa chantagem, que é a vinculação desses dois decretos, dessas duas PECs, em que destrói a educação pública e destrói a saúde pública. Então, calendário existe, precisamos nos mover, precisamos nos mobilizar. Servidores públicos, trabalhadores de educação, sociedade brasileira, defenda o Estado do tamanho da sua necessidade. O tamanho do Estado brasileiro tem que ser do tamanho da necessidade do seu povo, para atender os interesses do seu povo. Então, a luta está posta e nós vamos, sim, correr esse Brasil de forma online, pela internet, mobilizando, organizando e fazendo com que as nossas bandeiras apareçam em todas as praças, em todas as cidades desse país. Vamos junto construir esse calendário que é de muita luta e de muita disposição de que a gente pode transformar essa realidade. Muito obrigada, Davi, pela sua participação. É importante lembrar, né, que essa luta não é só do servidor público, porque sem servidor público não há serviço público, né? E a grande maioria da população precisa. A gente já discutiu várias vezes isso aqui, o que seria de nós sem o SUS, sem os servidores da Anvisa, sem os servidores do Butantan. O caos, com certeza, estaria muito querida. maior. Lembrando aquilo que eu falei, se não fosse os servidores públicos, hoje o Brasil teria 0% do seu povo vacinado. 0%. As duas iniciativas de vacina no Brasil foram produtos de iniciativa dos servidores públicos, de instituições públicas, por fora do governo. O Butantan e a Fiocruz. Exatamente. E as universidades. Isso. A gente não pode esquecer também que o atual presidente, quando foi eleito, ele falou já, ele já anunciou, né, que ele não veio para construir, ele veio para destruir. E todas essas PECs são justamente isso, né, para destruir a Constituição brasileira, que foi fruto de uma luta enorme de todo o povo, que fez com que a gente conseguisse minimamente garantir os direitos nessa Constituição. Agora nós vamos ouvir o Sebastião Soares, que é presidente do Observatório Sindical Brasileiro. Bom dia, Sebastião, seja bem-vindo. Bom dia, Cleia, Maria Lúcia, aos demais companheiras e presentes. Saudar a iniciativa aí da Auditoria Cidadã, sempre atuante com uma ação pedagógica fundamental para levar à compreensão do sistema da dívida, o que ele representa nas tristezas e nas misérias do povo brasileiro. O Observatório Sindical, eu também participo da nova Central Sindical de Trabalhadores, eu participo do Fórum das Centrais Sindicais. O Observatório Sindical é uma instituição voltada para estudos, pesquisas, documentação e contribuição com as entidades sindicais e o mundo do trabalho. Estamos envolvidos com esse enfrentamento. E lembrando que aí a Maria Lúcia recordou, né, o surgimento da Auditoria Cidadã, né, há 20 anos, e dizer que é justamente isso. Nesses 20 anos, nós temos um marco inaugural dessa guerra iniciada contra os serviços e os servidores públicos, que foi a Lei Complementar 101 de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, com um arroxo fiscal sobre os serviços e servidores públicos, com uma contenção absurda do investimento público, mas deixando ilimitada a transferência de recursos para o setor bancário. A transferência de recursos do Tesouro Nacional, recursos do povo brasileiro, para financiar a ciranda financeira do rentismo parasita. Então, essa luta e essa política não é de agora. Essa política, ela vem, né, desde a instauração da gravidade das políticas neoliberais
que se aprofundam e se aprofundaram e que em determinados limites e algumas situações se mantiveram em todos os governos de 2000 até agora. Não houve interrupção no lucro dos bancos nesse período. Portanto, a contenção da farra bancária, a contenção dessa absurda exploração das riquezas, do trabalho do povo brasileiro, ele permanece em ascendência, ele permanece em caminho crescente, a ponto de que, por exemplo, o ano passado, com o desmonte da economia nacional, fechamento de indústrias, crescimento do desemprego, frustração, né, de perspectivas econômicas, os bancos, 4 maiores bancos, tiveram lucros de mais de 61 bilhões de reais. Os ativos desses bancos cresceram mais de 20%, enquanto que os acordos coletivos celebrados, 47% foram abaixo do INPC, 9,8% é que conseguiram algum aumento em cima da inflação. Então, portanto, é um descompasso que se mantém na economia brasileira, que é o processo de produção da miséria. Produção da miséria é construído mediante o ordenamento de um sistema internacional, que é o sistema da dívida, onde todas as políticas governamentais deixa intocável o lucro abusivo e repulsivo dos bancos. E outro ápice desse sistema é a emenda 95 de 2016, coroando o golpe do impeachment. A emenda 95 vai criar um estado econômico de exceção. Do ponto de vista dos investimentos públicos, o Brasil vive um estado econômico de exceção, incapaz de alavancar o desenvolvimento produtivo, incapaz de alavancar a geração de empregos e até mesmo incapaz de liberar recursos para enfrentar essa crise absurda da pandemia da Covid-19. Então, o nosso país está engessado do ponto de vista do atendimento das necessidades da população, do atendimento da necessidade dos trabalhadores, do atendimento das necessidades fundamentais do desenvolvimento econômico do país para sustentar, para financiar, para aumentar o lucro dos banqueiros. Então, nesse sentido, quando vem agora o governo Bolsonaro, no contexto do governo Bolsonaro, nós passamos por um ataque ainda mais bárbaro. É como se fosse aquela fase mais absurda da Guerra do Vietnã, quando o imperialismo norte-americano jogava bombas de napalm, né, o agente laranja, sobre a população vietnamita, sobre as florestas vietnamitas, queimando e incendiando tudo. Essas PECs que aí estão, PEC 32, PEC 186 e demais dispositivos, na verdade, são bombas incendiárias que queimam aquilo que foi conquistado a duras penas, aquilo que foi construído com muito sacrifício pelos trabalhadores, pelo povo brasileiro, e especialmente queima, destrói o estado de bem-estar social nas condições criadas pela Constituição de 1988. Então, dessa forma, a nossa luta hoje, do conjunto do movimento sindical, das entidades sindicais, dos movimentos populares, primeiro, a questão essencial nesse momento é dar condições de sobrevida a milhões e milhões de famílias brasileiras que estão passando fome. E, nesse sentido, o auxílio emergencial é fundamental. Mais do que uma PEC emergencial aí de contenção de gastos públicos, de destruição de direitos dos servidores públicos, de restrição de investimentos estatais, estratégicos fundamentais, nós precisamos, de fato, de uma PEC de urgência social. Uma PEC que seja capaz de romper com esse anel asfixiante do Estado Econômico de Exceção imposto pela emenda 95, que se aprofunda com as reformas do governo Bolsonaro e que cria dificuldades
para as próximas gerações. Porque se agora estamos sendo sufocados, o que espera o país para o futuro, o que espera o país nessa dimensão dessas políticas regressivas, genocidas do governo atual, são catástrofes anunciadas. E, nesse sentido, nós compartilhamos com a proposta de uma plataforma mínima emergencial, do auxílio emergencial, a vacinação já, né, universal e gratuita, a construção de um projeto de desenvolvimento produtivo e a conformação de uma ampla frente política nacional para instituir um programa de salvação nacional. E esse programa de salvação nacional tem recursos que podem ser aplicados. São os recursos que são desviados para o sistema da dívida. Há bilhões, trilhões de reais que poderão ser transferidos para financiar a indústria, reindustrializar o país, gerar emprego, distribuir renda. Então, nesse sentido, nós temos alternativas, temos condições, e é por isso que é fundamental que esse debate seja ampliado, colocando no seu centro a luta contra a privatização das estatais, Eletrobras, Banco do Brasil, ativos da Petrobras, Correios, CEMIG em Minas Gerais. Essa luta ela é estratégica, ela é necessária, porque diz respeito ao futuro do país. E, portanto, o conjunto do povo brasileiro, as forças vivas da nação, são chamadas para a construção dessa ampla unidade, que se reflete, por exemplo, no manifesto da Auditoria Cidadã, com mais de 120 assinaturas, as mais amplas expressões, das mais amplas manifestações. Então, o sentido da nossa participação aqui é justamente esse, de apresentar esse chamado do movimento sindical, dos movimentos populares, saudar a construção do fórum permanente da bancada parlamentar, ficando movimentos sociais, movimentos populares, movimento sindical, para fazer pressão sobre o Senado brasileiro, sobre o Congresso Nacional, e impedir que essas medidas de terra arrasada, essas medidas desastrosas, sejam aprovadas. O povo brasileiro não merece esse sacrifício. Muito obrigado. Obrigada a você, Sebastião. E é exatamente isso, né, gente? Fazer um chamamento para que a gente se una contra essa chantagem. É até desumano o governo fazer uma chantagem dessa no momento de pandemia que nós estamos atravessando. Condicionar a aprovação do auxílio emergencial à destruição dos direitos mínimos que estão na Constituição. Eu vou ler um bloco de perguntas e comentários agora. Felizmente, são vários comentários, várias perguntas. Eu agradeço a participação de vocês e peçam que deem o like, compartilhem, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tão importante debate. Júlio Menezes, estamos com mais de 1 óbito por minuto, UTIs lotadas, e a PEC 186 vai cortar recursos, agravando a pandemia. Alexander Moriarty, eu tenho uma sugestão, não relacionada diretamente ao tema aqui, mas importante. Sugiro que o movimento da auditoria faça um plano de proposta para o próximo presidente de meios para contornar os absurdos. Orixá Carniel, tributar dividendos e parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos já tornaria imediatamente o Brasil rico. Aí basta auditar para prosperar ainda mais. Wilke Vieira, Fatorelli, estamos assistindo ataques vindo de todos os lados. Será que o povo não consegue observar? Marlene Gonçalves dá bom dia a todos e dá os parabéns à Auditoria Cidadã. Sueli Astolfi, usando a pandemia para poder atuar na surdina e o povo sem conhecimento. Júlio Menezes, os ataques à Constituição Federal de 88 vêm desde o golpe de 2016, com a PEC do teto dos gastos. Acácio Oliveira, cadê a tributação das grandes riquezas, das grandes heranças? Gavion Octar, o que o povo pode fazer, além de assistir bons projetos e se informar?
Por que não há forma de atuação política da população? Eu vou passar esse primeiro bloco de perguntas para a Lígia Mello fazer seus comentários. Bom, as questões passam todos por exercício da democracia, né? E aí vejam que coisa cara para nós. Como a democracia, ela pode nos jogar, né, nesse caldeirão que nós estamos e que parece que não acaba nunca, porque não bastasse a pandemia política instalada no Brasil, né, desde 2016, e eu concordo, né, desde o golpe de 2016, né, nós agora temos a pandemia sanitária, né, e aí pandemia econômica, enfim. Eu queria, enfim, se pudesse, né, pincelar aí tudo que foi dito, porque, na verdade, eu entendi como desabafos, mas entendo que a Auditoria Cidadã poderia fazer uma proposta, né, poderia arregimentando aí, claro, colegas, enfim, das áreas afins, uma proposta que pudesse auxiliar no fazer frente ao debate que já está sendo feito dos textos das PECs, da 186, da 32, e, na verdade, desse conjunto, né, que a Maria Lúcia cita aí, porque é um conjunto mesmo de instrumentos normativos sendo utilizados contra o Estado, né, atacando o Estado. Então, não para o próximo presidente, nós precisamos resolver agora, porque uma coisa interessante é pensar que o princípio da sustentabilidade, ele se exauriu nessa PEC 186. Né? Se eu limito direitos para as presentes e futuras gerações, eu não protejo direitos para as presentes e futuras gerações. Isso também precisa ser desvelado. Né? E desde a PEC anterior, a 95, nós já tivemos realmente, foi muito bem lembrado aqui, uma suspensão do funcionamento do Estado. E que foi absurdo ela ter sido aprovada, já naquela época. Então, quando se pergunta o que acontece com o povo, realmente eu gostaria de ter uma resposta, e eu não tenho, mas eu também me pergunto. E aí, na minha perspectiva jurídica, precisamos avançar na verdade, reagir a cada avanço tão mordaz contra a estrutura jurídica, né, do Estado, nós precisamos reagir de forma também contundente. Então, há ataques fortes à Constituição, há um estado de exceção econômico para destruir as condições de acesso e proteção aos direitos sociais, não interpretar que direitos e garantias fundamentais individuais não estão vinculadas a direitos e garantias fundamentais sociais, porque estão. O direito à saúde é um direito de cada um e de todos. Né? E aí eu pego o gancho, voltando para as questões da PEC 186 relacionada a 32, que cuidando com esse pacote, com essa proposta, que nós já sabemos que ela vai se encontrar, elas vão se encontrar lá na frente, né? Vai haver uma relatoria, com certeza, do jogo político legislativo, uma relatoria que vai unificar todos esses documentos e fazer com que eles possam ser julgados de uma só vez, sem a devida transparência. O que nós precisamos é que a população acompanhe mais de perto. Virtualmente, eu diria que, ainda que a situação da população esteja pior com a pandemia, o fosso se aprofundou, as condições, inclusive, mentais, né, de saúde mental das pessoas está fragilizada, nós que conseguimos nos manter em pé e temos condições para brigar e argumentar, precisamos nos unir cada vez mais. Então, a proposta aqui, numa perspectiva jurídica, é a argumentação contra a inconstitucionalidade da PEC 186, né? A terminologia emergencial, ela gera uma comoção, e aí a imprensa, nessa hora, também joga de forma equivocada, né? Porque ela coloca emergencial sob a perspectiva do auxílio emergencial, mas não se trata disso. Se trata de uma fragilização das condições de vida da população, não auxiliando, mas piorando a vida. E aí, vejam, sempre com a carreira militar, né, sendo protegida. Então, há algo, né, de podre no ar. Eu sinto dizer isso, mas é preciso que se avalie
essa balança pesando para um lado e para o outro nem tanto. Isso não é isonomia, isso não é equidade. Né? Nós temos aí sempre, historicamente, proteção às carreiras jurídicas, na verdade, vinculadas à carreira do judiciário, e agora foi eleita uma outra carreira, que é a carreira militar, também para ser protegida. É preciso que se diga isso. E as outras carreiras que fazem o Estado, né? Nós não somos feitos de carreiras, de salários, eu já me encaminho para o final, de salários largos, lautos. Né? A estrutura do Estado brasileiro é feita de carreiras de servidores, muitos deles que não recebem o mínimo para ter condições de vida digna há tempos. Nós já temos congelamentos, salários de servidores que não acompanham, né, a inflação, não acompanham o custo de vida atual. Então, essa tentativa de abafar o agente, o servidor público, sob a perspectiva de que ele sim oneraria tanto a folha do Estado, que o Estado não conseguiria avançar, e ainda botar ali, né, que é interessante, tem uma questão, condiciona poderes legislativo e judiciário ao mesmo patamar, e se houver superávit, vai ser investimento em obras de infraestrutura. Isso também diz algo sobre essa PEC. Então, é preciso que se avalie, não contra a infraestrutura que nós precisamos tanto, mas nós precisamos do serviço público, que é a pedra de toque na estrutura do Estado brasileiro. Então, há um ataque contra a Constituição, eu entendo que há um desrespeito ao artigo 60 da Constituição, né, as cláusulas pétreas, e nós precisaríamos atacar sob essa perspectiva. Lembrando, o nosso Estado brasileiro não é subsidiário, portanto, não cabe incluir na principiologia do regime jurídico a subsidiariedade como um princípio. Muito obrigada. Obrigada a você, Lígia. Devido ao adiantado da hora, eu vou ler mais um bloco de perguntas e depois vou passar para cada um dos participantes se pronunciarem no máximo por 5 minutos cada um, tá bom? J. Moreira, só queria entender por que essa gente eleita por nós, paga por nós, só trabalha contra nós. Crispim Barros, a classe política, inclusive o nosso presidente, falou que quem gera emprego nesse país são os grandes empresários, os grandes capitalistas. Logo, não há nenhum interesse em tributar essa elite. João Paulo, grande doutor Guilherme Zagalo, orgulho de tê-lo como um dos assessores jurídicos. Danilo PS, eles querem improvisar tudo bem rápido antes do fim da pandemia. Fernando Revoredo, o governo do DF está decretando o fechamento de Brasília a partir da segunda-feira. Já é hora dos sindicatos, confederações federais, partidos políticos entrarem com uma representação no STF para suspender todas as votações no Congresso Nacional. Só assim teremos tempo para organizar os sindicalistas para lutar contra esse governo. É importante observar que essa paralisação de Brasília, que vocês estão falando, ela pode impedir a aprovação do auxílio emergencial, né? Que é tão importante. O governo pode fazer por medida provisória, mas teria que afrouxar outras regras de lei complementar e Constituição Federal. Malu, a Constituição Federal vem sendo depenada, em especial na fase atual, inclusive com a aprovação de medida inconstitucional, como foi o PLP 19. Eu acho que a Lígia está com o microfone aberto. Não? Obrigada, Lígia. Há algum mecanismo jurídico para tentar anular essas votações? A Malu pergunta. Observatório FAO. Muito importante essa live para impulsionar a luta em defesa dos serviços públicos e para denunciar que querem fazer a reforma administrativa para continuar o pagamento do serviço da dívida. João Paulo, do CTB. Muito bem, Lobão. A unidade dos servidores é a única saída para tentar reverter tudo isso que está posto. Parabéns. Júlio Menezes, exatamente. A luta é de todos. Tem que fazer chegar à população. Trabalhadores da iniciativa privada têm de se unir aos servidores. Jussara Cruz. PECs inconstitucionais.
J. Moreira, esse governo só redige PEC para asfixiar a população. O Mundo Segundo, o povo fica sendo distraído por programinha de TV e futebol. É verdade, né? Basta ver a grande audiência do BBB. Se a gente tivesse toda essa audiência contra a PEC 32 e a 186, com certeza elas não passariam nunca, né? Júlio Menezes, auxílio emergencial. O povo tem de saber de onde vêm os recursos que está saindo do bolso do trabalhador. Tem de mostrar isso, saindo do FGTS, das poupanças, que o trabalhador luta para manter. Tem muitas outras perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês e agora eu vou passar para cada um dos participantes da live fazer os seus comentários. Vamos ver o Guilherme Zagalo. Realmente a gente não pode pegar um momento desse para ficar pessimista. Eu acho que a gente tem que fazer, a partir dessas ponderações, de todas essas preocupações, realmente é pensar como enfrentar isso. A gente vive realmente talvez um dos momentos mais difíceis da história do nosso país. Não só pela tragédia da pandemia, que já ceifou mais de 250 mil vidas, e que, por não termos vacinas compradas, infelizmente, é inevitável que vamos ter um número ainda muito grande de mortes. Não é ser profeta do apocalipse, é simplesmente uma constatação, né? As medidas efetivas para a redução disso não foram tomadas, então nós vamos pagar esse preço. Nós temos aí duas propostas de emenda constitucional que são contra o Sistema Único de Saúde, em última instância, a PEC 32 e a PEC 186, elas não melhoram o serviço público, pelo contrário, enfraquecem o serviço público. Então, é importante a mobilização da cidadania. Nós podemos mandar e-mails, nos manifestarmos em redes sociais, enfim, os parlamentares, eles precisam entender que a sociedade brasileira está mobilizada. Nós tivemos no passado recente aí inúmeras, vou mencionar aqui só três. A PEC 95, a emenda 95, a emenda dos gastos, que criou um teto aí pelo piso das despesas públicas, que foi o ano de 2014, só com correção monetária, criou um engessamento, é por isso que, mesmo com dinheiro do caixa, nós não podemos gastar, ou seja, estamos condenados aí foi necessário, para não ter que mexer com a emenda 95, ano passado o orçamento de guerra, agora essa cláusula de calamidade pública. Nós tivemos a aprovação da reforma trabalhista em 2017, que reduziu direitos trabalhistas, e em 2019 a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103. O que isso nos legou como país? Nós estamos hoje, já vínhamos num período muito ruim na economia, né? 2 anos com crescimento negativo, depois seguido de 2 anos com PIB de 1%, isso só foi agravado pela pandemia. A pandemia, o IBGE divulgou hoje os dados de mercado de trabalho, 8.300.000 pessoas saíram da força de trabalho ocupada em relação ao último trimestre de 2019. Isso daí é praticamente 10% da força de trabalho que nós tínhamos. O indicador que nós tivemos de desemprego, que é recorde, é o maior da série, de 13,5%, ele trata somente das pessoas com carteira assinada, mas houve perda de postos de trabalho, trabalhadores domésticos, trabalhadores por conta própria, em todos os segmentos nós tivemos aí uma redução. Então, isso não funcionou, esse remédio que estão nos tentando fazer tomar 2 doses amargas, outras 2 doses amargas, ele não está funcionando. Ele está fazendo o país voltar, nós estamos voltando no tempo. Se aprovada a PEC 32, a volta aí vai ser acelerada, nós vamos voltar para antes de 88, com o prefeito, com gestores podendo demitir todos os servidores e contratar os seus, enfim. É uma volta amarga no tempo. É uma volta de salário mínimo inferior à inflação, que era inferior a salários reais pagos, inclusive por municípios, inferiores ao salário mínimo, enfim. É um passado que nos envergonha, que nós temos que combater com todas as nossas energias. Dessa proposta, é uma proposta, por exemplo, da PEC 32, que parte de dados falsos do Banco Mundial.
nós temos 48% dos servidores do Executivo, que são 95% dos servidores públicos no Brasil, eles ganham menos de R$ 2.500. Então, são esses marajás, entre aspas, pessoas aí que estão na média da remuneração da iniciativa privada, que vão pagar o pato, vão pagar a conta, num primeiro momento. Quem vai depois sofrer os efeitos disso vai ser a sociedade, que vai ter um serviço público precarizado. Eu peço que cada uma das pessoas que nos assistem agora, que pensem quais as consequências dessas duas PECs na escola do seu filho, no posto de saúde, na UPA, tá certo? É disso que nós estamos falando. Os professores e trabalhadores da educação representam 35% do total de servidores públicos. São esses servidores públicos que vão ser precarizados. Então, é a sua vida, não acredite nos meios de comunicação em relação a isso. Eles fazem uma crítica, por exemplo, ao presidente Bolsonaro em relação à agenda de costumes e à forma de condução da pandemia, mas não há uma palavra negativa em relação a essas propostas. Pelo contrário, as manifestações dos jornais e das televisões são em apoio a essa PEC 186 e a PEC 32. Então, é preciso separar que as divergências que existem são divergências pontuais. No que é essencial, no que é economia, há sim um forte apoio a essas medidas. Mas é possível resistir. A sociedade brasileira mostrou isso na emenda, na reforma da Previdência, ela foi aprovada, causou um grande prejuízo, as pessoas vão trabalhar mais e ganhar menos, mas ela tem, assim, as principais propostas apresentadas pelo ministro Paulo Guedes não foram aprovadas, que eram da capitalização, que destruiriam o nosso país por décadas. É só quem estuda o assunto sabe que até hoje no Chile se paga a aposentadoria lá, as aposentadorias são pagas só pelo que se arrecada da contribuição do próprio empregado. Não tem contribuição patronal, nem contribuição do governo. Resultado, a média das aposentadorias no Chile são de 44% do salário mínimo. 2% da população chilena só tem um salário mínimo de aposentadoria. É por isso que nós tivemos aquelas manifestações gigantescas no Chile, mais de 10% da população numa manifestação, é que o Chile está conseguindo escrever agora uma nova Constituição para substituir a Constituição que era da ditadura Pinochet. Aconteceu no Chile, pode acontecer aqui, depende de nós, depende de cada um de nós. E nós podemos muito mais do que nós achamos que podemos. Então, agradeço o convite para participar dessa roda de conversa. É importante ouvir outros colegas juristas, importante ouvir o que os dirigentes sindicais estão pensando, mas é importante chegar no coração de você, que está nos assistindo agora, e refletir. O que eu estou fazendo para combater todas essas desgraças institucionais apelidadas de proposta de emenda à Constituição, projeto de lei, para combater isso? Eu acho que essa é a nossa responsabilidade individual. Nós herdamos essa Constituição com todo esse sistema de proteção de direitos sociais. Nós não podemos entregar para os nossos filhos, para os nossos netos, pior do que nós recebemos. Então, é nossa responsabilidade pessoal e geracional. Obrigado pelo convite. Obrigada a você, Guilherme. Vou passar agora para o Davi Lobão, da FONASEF. Cléia, eu vou centrar a minha fala em cima das questões que diz respeito aos movimentos sociais. Né? Por que é que os parlamentares não votam com a gente? O que fazer? Essas preocupações todas foram colocadas. Há uma coisa que a gente pensa que é fora do caminho, fora da curva, que é o seguinte: poxa, nós já fizemos greve por muito menos do que os ataques que nós estamos sofrendo. E por que agora nós não estamos lutando? Nós estamos sendo derrotados muito fortemente desde o golpe. E cadê a classe trabalhadora? Isso parece ser contraditório. Não é, pessoal. Se a classe trabalhadora se move, se movimenta, se organiza e luta, ganha. Porque nós somos a maioria do povo brasileiro. A maioria da humanidade. Então, nós não vamos fazer grandes mobilizações e vamos ser derrotados. Não existe essa possibilidade. Então, existe uma disputa de ideologia na sociedade e que, para que eles ganhem, eles têm que deixar a gente acomodados. Essa é uma disputa ideológica com a classe dominante. Então, respondendo algumas perguntas. Não é falta de conhecimento de propostas. Vamos fazer um projeto para o próximo presidente. Não é isso, eles conhecem as propostas. É compromisso de classe. É compromisso com a classe trabalhadora, com o povo pobre e compromisso com o mercado, com o capital financeiro. Então, nós precisamos
conquistar corações e mentes para nos mover. Na década de 70, final da década de 70, na década de 80, eu vivi esse momento como estudante e como iniciando a minha carreira de trabalhador. Era um momento de grandes vitórias. Nós tínhamos uma vitória atrás da outra da classe trabalhadora. Eu chego a dizer que depois de 88, quem faz política de 88 para cá, não viveu momentos de vitórias. Fomos derrotas uma atrás da outra. E nesse momento é um momento de maior ascensão da luta, de maior movimento, de maior assembleias, greve, manifestações. Então, as nossas vitórias estão ligadas às nossas mobilizações. O que compete a gente é construir mecanismo de atração para as pessoas se moverem, de buscar efetivamente que as pessoas acreditem em si e no seu colega. Pode olhar que sucessivas derrotas acontecem paralelamente à desmotivação, à filiação ao sindicato, afastamento das assembleias, afastamento das reuniões. Você vai sentir isso fortemente. E, mas nesse momento que o cara está sofrendo tanto, no lugar dele vir, ele não veio, mas ele está sofrendo tanto porque ele não veio. Então, é comum isso. A nossa tarefa, conquistar. Conquistar. Discutir. Fazer com que a categoria se convença. Primeiro, nele, na força que ele pode desenvolver. E segundo, apresentar para ele calendários de lutas possíveis, que ele acredite que ele pode ir e vencer. As pessoas não se movem por desejo, se movem por vontade própria de que quer conquistar aquilo, de que acredita naquela conquista. Então, nós temos que fazer isso. Acho que nós temos um calendário intenso em março. Março, a dificuldade da pandemia para nos mover é muito forte. O governo que está aí é um governo genocida, de tamanha maldade contra tudo aquilo que diz respeito a direitos. Olha, reforma administrativa vem depois de várias reformas que eram para melhorar a vida. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, e todas elas foram para prejudicar. Então, nós temos que conquistar as pessoas. Eu quero terminar minha fala fazendo uma denúncia. Primeiro, dizer que vou me esforçar bastante para conquistar a minha base, para convencer meus colegas, para convencer a sociedade. Essa é a nossa tarefa. Tarefa de conquistar corações e mentes, como o companheiro Zagallo disse aí. Mas eu queria, Maria Lúcia Fatorelli, fazer um comentário aqui que eu acho muito interessante. Olhe bem, o Brasil não comprou a vacina da Pfizer, que foi oferecida em agosto do ano passado. Não comprou. Essa é a vacina que está sendo aplicada talvez em maior número de países e que tem o maior índice de eficácia. Chega a 94%. A Anvisa aprovou, liberou ela. Ela é a única liberada, não emergencialmente. Liberou de vez. Ela está aprovada pela Anvisa. O que vai acontecer? O Brasil agora está discutindo para aprovar o quê? A compra pelos laboratórios privados. O Brasil tem 3% de pessoas vacinadas. Vai chegar lotes e mais lotes da vacina Pfizer nos laboratórios privados. E o povo brasileiro vai ter que comprar a vacina. Então, eu não duvido de todo esse processo de não vou comprar vacina porque o contrato é espúrio. Ora, é o contrato feito por todos os países, os outros países compraram. Se isso é uma coisa ensaiada para fortalecer o grande capital privado. Porque vamos combinar. Quem é que não está com medo de morrer nesse mundo? São 1.582 mortes ontem. E olha, todo mundo fala que esses números são subnotificados. Todo mundo fala que são maiores do que isso, os números. Então, diante dessa realidade, nós estamos diante de um governo genocida, calculista. Um governo do mal. E é do mal para todos os aspectos. Então, pessoal, eu acho que nós estamos fazendo um esforço brutal para tentar convencer a classe trabalhadora, o povo pobre a lutar. Não é fácil. A luta ideológica não é uma luta fácil. Gramsci já falava muito sobre isso, da luta pela hegemonia, né? Então, nós temos que fazer esse bom combate. Para março, está dado aí o calendário, no primeiro período, que é o 8 de março, centrado na luta das mulheres.
15 a 19 centrado nos servidores públicos, no final do mês centrado na educação. Então, nós temos aí 3 momentos importantes que podemos nos mobilizar, nos mexer. A pandemia nos prejudica muito, mas quero terminar dizendo o seguinte: não é contraditório. Quando a gente não se mexe, a gente perde direito. Quando a gente se mexe, a gente ganha direito. E se mexer e não se mexer é um produto da luta de hegemonia da classe, da conquista de corações e mentes. Então, é essa a nossa tarefa, e o FONASEF está disposto a jogar todo o esforço possível de fazer grandes manifestações com participação efetiva dos trabalhadores da base. Estamos construindo agora a greve nacional dos servidores públicos para o dia 24 de março. Parar o Brasil, para que a gente possa dizer em uma só voz que queremos um novo país, um país em que respeite os nossos direitos, respeite os servidores públicos, o serviço público. A destruição do serviço público vai ser um grande mal a cada uma cidadã do nosso povo, e principalmente aqueles mais pobres, que ficarão desguarnecidos pelo papel que o Estado hoje desenvolve. O tamanho do Estado tem que ser do tamanho da necessidade do seu povo. Obrigada, Davi, pela sua participação. Eu vou passar agora para o Sebastião Soares, do Observatório Sindical Brasileiro. Seu microfone está desligado, Sebastião. Agora sim. Primeiro, agradecer o convite, a participação nesta live, que é importante para esclarecer não só os trabalhadores, mas o conjunto das pessoas que estão nos acompanhando, que só a mobilização efetiva, consistente, é capaz de reverter a situação que nós nos deparamos agora. E o aspecto imediato e fundamental é a luta no Congresso Nacional para impedir a tramitação tanto da PEC 32 como da PEC 186. É fundamental que haja pressões sobre os parlamentares. A consulta pública feita no Senado, nós chegamos a ver que teria algo como 6 mil favoráveis à PEC 186 e mais de 200 mil manifestações contrárias à PEC 186. Isso é importante, isso é necessário, é importante enviar e-mails, participar das redes sociais dos parlamentares, denunciar o que significa esse desmonte, fortalecer a mobilização, porque nós sabemos que a política negacionista orquestrada pelo governo federal, ele se beneficia com a pandemia, pois com a doença da Covid-19, ele se protege contra as manifestações populares. As dificuldades para que possamos fazer grandes mobilizações devido às restrições do distanciamento social é algo que o governo se sente acordado. Mas nós temos outras ferramentas, nós temos outras possibilidades de manifestarmos o nosso repúdio a tudo isso. Está aí o calendário de lutas, as propostas apresentadas pelo Davi Lobão, envolve os servidores públicos, tem aí a atividade das centrais sindicais. Por exemplo, dia 2 agora, haverá uma manifestação no Congresso Nacional, especialmente no Senado, com uma performance sobre o que significa esses R$250, mal ou sequer não dá para cobrir a cesta básica. Comprou um botijão de gás, o dinheiro já foi embora. Então, o que significa o auxílio emergencial para a economia brasileira? O auxílio de R$600 injetou na economia algo como 290
bilhões. Então, isso gerou uma capacidade, né, de aquecer a economia. Essa proposta de R$250 sendo retirado dos servidores públicos não vai injetar nada. Seria algo como 50 bilhões, 60 bilhões, mas sendo retirado dos servidores públicos. Então, dá com a mão e retira com a outra. Então, quem vai pagar o preço são os servidores públicos. E aqui é importante a compreensão de todas e de todos. Quando nós falamos servidores públicos, não são apenas as pessoas, mulheres e homens que se dedicam na saúde, na educação, na área administrativa, na fiscalização, mas é o conjunto do sistema da administração pública brasileira. É isso que está em jogo. É o seu direito ao transporte, à educação, é a saúde, é a segurança. É isso que está em jogo nesse desmonte do Estado Nacional. O desmonte dos serviços públicos, na forma como encaminham pela 32 e pela PEC 186, é uma afronta à Constituição. Portanto, é uma afronta ao regime democrático. Portanto, é uma afronta à democracia. E é por isso que todo o povo brasileiro, todos aqueles que compreendem que é preciso dar um basta nessas políticas, devemos nos organizar, nos unirmos nas várias frentes de lutas existentes para que possamos, como dizia o saudoso Darcy Ribeiro, passar esse país a limpo e virar o jogo. Muito obrigado. Obrigada a você, Sebastião. Eu agradeço a todos que participaram dessa live aqui conosco, desse debate. Agradeço imensamente ter dedicado um tempo na vida de vocês para essa discussão, para a gente tentar mostrar para as pessoas os malefícios dessas PECs. E agradeço imensamente aos internautas que deram likes, que participaram, que comentaram, que fizeram perguntas. E vou passar para a Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, e fazer seus comentários finais e encerrar essa live. Mas antes, a Fátima de Macapá, ela pergunta como é que está o processo de votação da PEC 186, que ela foi tirada de pauta, da pauta de votação ontem. E, como a Maria Lúcia Fatorelli, graças à pressão da Auditoria Cidadã, das centrais sindicais, os partidos de oposição conseguiram adiar a votação da PEC 186 para a semana que vem. Então, eles propuseram, está proposto que o relatório da PEC seja lido na terça-feira e a votação dela comece na quarta. Mas a Maria Lúcia pode explicar melhor isso. Bom dia, Maria Lúcia. Muito grata, Cléia. Não, exatamente o que você falou, eles queriam ter votado ontem já, né? Um novo substitutivo, porque o substitutivo que o senador Márcio Bittar trouxe é muito mais amplo, muito mais abrangente do que o texto da PEC que vinha aí desde 2019 e eles não conseguiam colocar em votação. Viram aí a demanda social do auxílio emergencial e fizeram a chantagem. Colocaram lá para ter auxílio emergencial, então vamos tocar essa PEC 186 e de quebra ampliaram para desvincular os direitos sociais, acabar com o piso dos direitos à educação e saúde e desvincular todas as despesas que são constitucionalmente vinculadas para priorizar o pagamento da dívida, né? E já anteciparam também vários tópicos de proibição de concurso, proibição de promoções, reajustes, vários tópicos que estão na PEC 32 foram antecipados nesse novo substitutivo para a PEC 186. Então, transformaram a coisa num Frankenstein, juntando vários itens que estão em várias outras propostas, tornando-a muito mais grave, não é? E representando um verdadeiro calote aos direitos sociais. Nós precisamos falar essa palavra. Porque na época da Assembleia Nacional Constituinte, quando a Constituição de 88 foi aprovada, não pensem vocês que caiu do céu colocar no texto constitucional a garantia de direitos sociais. Isso passou a fazer parte da Constituição Federal
às custas de muita luta. Vários grupos sociais, defensores de direitos humanos, vinham a Brasília com recursos próprios, de ônibus, ficavam aglomerados em hotéis, às vezes dormiam até dentro de ônibus, porque o pessoal não tinha dinheiro para defender a inclusão da garantia de direitos sociais na Constituição, da garantia de previdência social, de paridade e estabilidade para servidores públicos, porque era uma vergonha. O concurso público não era a regra geral, já tinha concurso público quando foi votada a Constituição, mas não era a regra geral. Existia muito apadrinhamento, muita troca-troca a cada governante, e foi um ganho enorme inserir a estabilidade, essa estrutura de Estado, que é importante, sim, para servidor público, mas é muito mais importante para a sociedade que precisa dos serviços públicos. Vocês acham que a Anvisa, se os servidores lá não fossem concursados, tivessem garantia de Estado, vocês acham que a aprovação das vacinas teria vindo contrariamente à vontade do chefe atual? Bolsonaro declarou que não vai tomar vacina, que é contra a vacina. E aí? Se já tivesse sido privatizada a Anvisa, como está aí previsto na PEC 32, será que nós teríamos essa aprovação emergencial para, pelo menos, minorar os danos dessa pandemia? A sociedade precisa saber o risco que ela está correndo. Precisa saber que, se essa PEC 32 passar, a terceirização vai ser geral. E olha o que está acontecendo agora com os setores da medicina que já foram privatizados, terceirizados. Está lá na carta aberta o link para o que está acontecendo nos hospitais estaduais no estado de Mato Grosso, que terceirizou o gerenciamento das unidades de tratamento intensivo. Olha lá o que está acontecendo. 100% de óbitos. 100% das pessoas internadas em UTI no estado do Mato Grosso, UTIs privatizadas, 100% está morrendo. É um acaso? É uma coincidência? Ou é serviço terceirizado que visa lucro e que não vai gastar o que precisa ser gasto para salvar a vida das pessoas? A população tem que saber disso na área da educação. A pandemia escancarou a importância das universidades públicas, a importância dos institutos públicos de pesquisa, Butantan, Fiocruz, etc. Então, é isso que está em jogo. É a destruição dos direitos sociais que está em jogo. E quando eu vi aqui nas perguntas, uma pessoa colocou aqui, eu tomei nota que a Cleia leu, o Alexander, proposta para o próximo presidente. Gente, não podemos esperar o próximo, não. A luta tem que começar agora. A urgência é para ontem. Nós não podemos permitir esse desmonte completo que querem fazer. E como o doutor Zagallo colocou muito bem, podemos fazer muito mais do que imaginamos. Se todo mundo que está nos acompanhando aqui, já são milhares de visualizações, todo mundo que enviar mensagens para parlamentares, acompanha os chamamentos de mobilização na página da Auditoria Cidadã. Estamos colocando lá os endereços dos e-mails de deputados, de senadores, os endereços de Twitter. Enviem para eles, tá? Nós já temos feito proposta desde já para mudar esse modelo, Alexander e outros que comentaram nessa linha. A campanha É Hora de Virar o Jogo, na qual está inserida essa iniciativa da Carta Aberta, é uma proposta nesse sentido. Nós denunciamos a fabricação da crise a partir de 2015 pelo Banco Central, e essa crise fabricada pela política monetária do Banco Central é que tem sido a justificativa para as privatizações, para
sucessivas contra-reformas trabalhistas, da Previdência e agora administrativa, esse festival de PECs, não é? E também foi a justificativa para o teto de gastos e outras modificações constitucionais. A pandemia agravou a crise, mas a gente está em crise desde o encolhimento do PIB lá em 2015, 2016, por culpa do Banco Central, que agora está independente, né? Com carta branca para continuar atuando. Por quê? Quase não houve resistência social em relação a essa independência do Banco Central. Quase não houve. Temos que agora armar uma grande mobilização. É complicado ir para a rua? É. Mas podemos enviar e-mails, podemos entrar nas redes sociais dos parlamentares e falar com as pessoas, avisar para os nossos familiares, para os nossos colegas, compartilhando essa live, por exemplo, compartilhando os materiais que temos produzido, a carta aberta, que está aí abraçada por mais de 120 entidades, o artigo nosso que foi publicado ontem, a PEC 186, da A conexão da Maria Lúcia caiu e a gente vai encerrar nossa live, mais uma vez agradecendo a participação de todos vocês aqui. Acho que ela vai conseguir voltar. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos os internautas, aos que deram likes, aos que fizeram comentários, aos que fizeram perguntas. Agradecer imensamente a participação dos palestrantes aqui conosco. E lembrando que na próxima sexta, às 11h30, tem de novo live sobre a PEC 32. Até lá, uma boa tarde a todos. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal, rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E, no entanto, a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. Vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. Modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência.
bota a mão na consciência.